Pai, em nome de Jesus, eu peço que nesse momento o Teu Espírito Santo que está aqui, que o Teu Espírito Santo abale as nossas estruturas, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que está sobre nós, encrustado, Senhor, em pecado, eu peço que o Senhor comece a desfazer, a nos limpar em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, nos limpe, abale as nossas estruturas e que nós possamos sair daqui, Jesus, transformados pelo poder do Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Nós abrimos agora o nosso coração, os nossos ouvidos, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode sentar, irmão. Amém. A palavra que o Espírito Santo ministrou a minha vida e que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é estruturas religiosas. Sobre estruturas religiosas. Vamos abrir a palavra de Deus em João 4, a partir do verso 1. João 4, 1. Amém? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Esse é um texto muito conhecido. Quantos já conheciam esse texto? Levanta a mão aí. Quase todos, né? É um texto muito conhecido. Eu acho que o pastor André até ministrou um pouco sobre ele há uns 2 domingos atrás aqui de manhã. Quem estava, quem se recorda. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mais penetrante do que espada de 2 gumes. Faz divisão entre alma e espírito. E hoje nós vamos examinar essa escritura, mas o que o Espírito Santo falou comigo sobre essa escritura é como Jesus aqui faz uma quebra de padrões religiosos. Como Jesus faz uma quebra de padrões sociais da época. Como Jesus se apresentou à humanidade enquanto Messias. Os judeus esperavam o Messias. Os judeus esperaram muitos anos o Messias, porque as profecias já anunciavam o Messias. Eles aguardavam, eles esperavam um rei que os libertasse, uma autoridade suprema que os salvasse. Eu imagino os judeus esperando um Messias como Davi, até porque as profecias anunciavam que ele viria da linhagem de Davi. E Davi foi o rei que derrubou Golias. Davi foi o rei que conquistou muitas regiões. Eu imagino que eles esperavam o Messias dessa forma, um líder, um rei, alguém que desse uma vida próspera para eles. Eu imagino eles esperando o Messias. E aí vem Jesus. Nasceu na manjedoura, já nasceu sendo perseguido por Herodes, cresceu em graça diante de todo o povo, saiu convidando pescadores e pecadores para segui-lo e começou a formar ali os seus discípulos. Mas ele não conquistou reino nenhum. Ele veio numa forma completamente diferente do que os religiosos, os judeus da época esperavam. E nessa passagem, o que Jesus fez foi muito forte. Ele fez algo muito forte. Por quê? Porque havia um contexto histórico que caracterizava o relacionamento entre os judeus e samaritanos. E esse contexto histórico que demonstra a grandeza do que Jesus fez quando falou com essa mulher. Primeiro que os homens já não falavam com as mulheres, assim, as mulheres naquele período, elas não eram contadas como os homens. Mas muito mais do que isso, os samaritanos eram um povo que não se dava com os judeus, mas por que será que não se dava? Quem eram os samaritanos? Vamos descobrir quem eram os samaritanos? Lá em 2, deixa marcado aí em João, nós vamos retornar, tá bom, para essa passagem? Mas lá em 2 Reis 17, capítulo 17, versículo 2. Amém?
e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. Então, o que aconteceu? Nessa época, o rei de Israel foi tomado pelo rei da Síria. E eles tomaram Samaria durante 3 anos. E aí, no versículo 24, diz o quê? E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões contra ela. E eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. O que aconteceu? Ele mandou gente de várias raças e povos morar e habitar em Samaria, naquela região. E Deus mandou leões, porque eles não adoraram a Deus, óbvio, eles não conheciam o Deus verdadeiro. E aí o povo entendeu que eles tinham que aprender os costumes do Deus de Israel para que eles pudessem habitar em paz, né? E no 27 diz: então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Resumo, irmãos, foi um sacerdote de Israel habitar lá na região para ensinar o costume dos judeus para aquele povo. E aí o que aconteceu? Imagina só a bagunça. Eles vinham de vários povos, diferentes costumes, aprendizados, vários deuses diferentes. E agora eles estavam aprendendo os costumes e a religiosidade do povo judeu. Então criou-se uma nova religião, que eles chamam, que foi denominada a religião dos samaritanos, por causa da região de Samaria. E essa nova religião é, na verdade, um judaísmo deturpado. Tinha os critérios judeus, mas era deturpado, porque eles tinham todos os costumes pagãos. Ou seja, eles adoravam a Deus, ao Deus verdadeiro, entre aspas, eles tentavam, mas das formas erradas. Então, ficou uma religião deturpada. E, para quem conhece a história de Israel, o povo judeu é muito fiel. É muito fiel. O André, quando esteve em Israel, ele voltou falando, ele falou: amor, o mais impressionante é como eles são fiéis aos costumes, aos ritos, às tradições. Eles são muito fiéis. A fidelidade é algo bom, é algo que vem de Deus. O problema é quando a fidelidade aos ritos e tradições se tornam maiores do que o Espírito Santo de Deus, do que o amor. Foi isso que Jesus questionou. Foi isso que Jesus confrontou quando esteve aqui. Mas, à medida que surgiu essa nova religião, os judeus odiavam os samaritanos. Por quê? Porque é como se fosse um plágio da religião que eles seguiam, a religião verdadeira. Eles estavam imitando, né? E deturpando aquilo que eles aprenderam de Abraão. E tem um outro episódio que eu não vou ler com vocês, em Esdras, que eles, inclusive, os assírios pedem para ajudar na reconstrução de Jerusalém, e os judeus não deixam. Então, tinha uma rixa, irmãos. Tinha uma rixa entre eles.
Eles não se aceitavam. E os judeus, sendo muito fiéis, era uma afronta a forma com que os samaritanos faziam as coisas. E voltando lá para João, que é a melhor parte, que é a parte de Jesus, é a parte que eu mais gosto de aprender com Jesus, irmãos, não sei vocês. Mas Jesus, cada vez que eu leio a Bíblia, eu falo, como pode Jesus ser tão incrível assim? Então, agora, dentro desse contexto, que os homens não falavam com as mulheres, que os judeus não falavam com os samaritanos, aí diz aí que quando Jesus entendeu que os fariseus começaram a se preocupar com as multidões que o seguiam, porque quando ele começou a batizar, os discípulos dele começaram a batizar mais do que João Batista, naquela época existia uma briga política. Uma briga política. Sempre existe, né? Uma briga política. Mas naquela época existia, então, eles tinham o medo de alguém se levantar com um domínio. Então, quando ele começou a ter muitos seguidores, e não era hora ainda dele se manifestar, né? Para a crucificação, o que ele fez? Ele entendeu que ele precisava deixar a Judeia e partir para a Galileia. Mas esse caminho da Judeia para a Galileia, os judeus nunca faziam passando por Samaria, porque eles se odiavam. Outro dia, o apóstolo falou num culto, eu dei muita risada aqui, porque ele falou assim, é igual aquele vizinho, que você estende a roupa no varal, acende uma fogueira, bem na hora. Aí ele falou, o seu inimigo, aquele vizinho que quando você estende a roupa no varal, bota fogo nos galhos, no quintal. Não é assim? Quem é mulher aí que tem costume de estender roupa, sabe que dá uma raiva, não dá? Você bota a roupa no varal, sobe aquela fumaceira. No caso deles era muito mais sério, né? Era uma briga religiosa, mas eles não se davam, eles não se gostavam, os judeus não passavam por aquele caminho. E existem alguns estudiosos que dizem que era a época de cheia do Rio Jordão, por isso que foi necessário por Jesus fazer aquele caminho. Mas nós sabemos, né, irmãos? Que foi necessário porque o Espírito Santo tinha um encontro marcado para Jesus ali naquele poço. A gente sabe que Jesus não foi lá à toa. A gente sabe que foi necessário porque tinha uma obra para acontecer naquele lugar. A gente sabe que não foi à toa que Jesus mandou os discípulos irem comprar comida e ficou sozinho. Quantas passagens você já viu que Jesus está sozinho nos evangelhos? Até quando Jesus se retirava para o Monte da Transfiguração, quando ele se retirou, ou no jardim, ele sempre levava os discípulos. E ele ficou sozinho porque ele tinha um propósito, ele quebrou uma estrutura religiosa muito forte ali, muito forte. E aí, no versículo 7 e 8 diz que ele veio, né, e disse à mulher, dá-me de beber. Por isso que ela estranhou e falou para ele no 9, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Como pode, dentro disso tudo? Você está falando comigo que sou samaritana? Jesus veio para quebrar os paradigmas. Ele veio para desfazer as estruturas religiosas. É muito fácil o homem se perder na religiosidade. É muito fácil, porque nós somos apegados, irmãos, nós somos apegados. Nós somos apegados a tudo que... A gente se apega a qualquer coisa. Às vezes, nós não estamos como os judeus daquela época, apegados à Torá, à lei, aos sacrifícios, ao sábado. Mas nós estamos apegados ao celular. Às vezes, nosso Deus é o celular. Nós somos religiosos. Nós gostamos de tradição, nós gostamos de tradicionalismo.
Nós chegamos na igreja esperando que o culto ocorra como ele ocorre todo domingo e se muda. E se o pastor sobe e prega antes do louvor, já mexe com a sua estrutura religiosa. Porque nós somos movidos por religiosidade. Está no DNA humano. Por que que Jesus falou? Quem não for como criança não entrará no reino dos céus. Porque a criança tem religiosidade, irmãos. A criança tem religiosidade. Se você chegar, a gente tem uma norma, né, de usar a máscara, tem que usar, é a regra. Mas se você chegar para uma criança e falar assim, ô fulano, ontem aconteceu, as crianças chegaram tudo sem máscara e eu tive que comprar porque é uma regra. Mas se você chegar para uma criança aqui na igreja e falar assim, ô fulaninho, eu esqueci minha máscara, eu posso entrar na igreja? O que a criança vai falar para você? Pode! Sabe por quê? Porque ela é simples, é espontânea. Ela vai pensar na cabecinha dela, mais importante é você estar na igreja? O que é mais importante? É uma regra ou é você estar ouvindo a palavra de Deus, você estar na igreja? Irmãos, é para vir de máscara, tá? Não estou abolindo a máscara. É regra, tem que cumprir. Eu só estou dando um exemplo, que nós somos mais apegados à regra do que ao amor. Se chega um mendigo aqui na porta sem máscara, irmãos, nós vamos arrumar uma máscara para ele. Ou você vai falar, não, você não pode entrar porque você está sem máscara. Nós somos mais apegados às regras, às tradições, do que ao amor, do que à misericórdia, do que ao olhar o outro. E Jesus veio quebrando tudo isso. Jesus veio quebrando. Jesus ele confrontou os pecados de muitos, como o confronto dessa mulher, inclusive no versículo 21, cadê? Não, no 16 e 18 fala o quê? E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus. Disseste bem, não tenho marido, porque você teve 5, e o que você tem não é teu. Ela era adúltera, ela era mulher, ela era samaritana e ela era adúltera. E Jesus estava ali conversando com ela. Jesus estava ali conversando com ela. Porque Jesus não se apegava a tradicionalismo, a tradições. Ele confrontou o pecado dela, mas ele não se irou com ela pelo pecado. Ele não ficou irado com ela porque ela pecou, irmãos. Muitas vezes nós nos comportamos como judeus. Quando a gente vê o pecado do outro, já quer arrastar e tem gente que queria viver na época da lei e apedrejar a pessoa. Nós não olhamos muitas vezes com olhos de misericórdia, que Jesus olhou. Ele confrontou o pecado dela, mas com misericórdia. Mas teve uma vez que Jesus se irou na Bíblia. Quem lembra qual foi? Ele botou as barraquinhas no templo abaixo, pelo zelo da casa do Pai. Deus é zeloso. Deus é zeloso. Deus é zeloso, mas Ele é misericordioso. Mas Ele é misericordioso. Por que Ele se irou tanto? Porque os fariseus eram tão religiosos, tão cheios de normas, mas permitia, por causa de dinheiro, que tivesse venda no templo, na casa de Deus. Deus odeia a hipocrisia. Deus odeia a hipocrisia. Deus odeia o farisaísmo. Deus ama a sinceridade. Deus ama a simplicidade. Deus não quer que a gente viva uma vida cheia de regras, que não tenha amor, que não tenha misericórdia. Não é isso que Deus preparou para nós. Muitas vezes Deus confrontou os fariseus. Muitas vezes Deus confrontou os fariseus. Por quê? Porque eles cumpriam as regras, as leis, mas esqueciam o amor e a misericórdia. Tem aquela passagem que Jesus diz que todas as vezes que eles
falam que estão fazendo, deixam de fazer para os pais e falam que estão fazendo para o Senhor. Estão pecando. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus quebrou toda a estrutura religiosa da época nessa passagem. E aí no versículo 21, diz assim, disse-lhe a mulher, crê-me que a hora vem em que nem... No 19, Senhor, vejo que és profeta. Por que a mulher sabia que ela estava errada em ter 5 maridos? Porque eles tinham os princípios e os padrões judaicos. Ela sabia, ela conhecia a Torá, ela conhecia a lei. E aí ela fala assim, eu vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Essa mulher perguntou para Jesus onde se devia adorar, porque quando os assírios pediram para ajudar na reconstrução de Jerusalém, e eles não foram permitidos, eles construíram um templo no monte de Gerizim. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo, que eu anotei aqui. Cadê? É, isso mesmo, Gerizim. É o monte onde depois que eles passaram para a terra prometida, para Canaã, Moisés tinha instituído para fazer um altar de adoração. E então, eles viam lá como um monte sagrado. E eles construíram um templo, e esse templo foi destruído. Então, o que eles faziam? Eles subiam nesse monte para adorar a Deus. Por isso que ela estava preocupada com o lugar onde ela tinha que adorar. No fundo, irmãos, ela era uma samaritana, tentando adorar o Deus verdadeiro, fazendo tudo errado, mas que queria acertar. Ela queria acertar. Quando ela percebeu que ele era um profeta, a primeira coisa que ela fez foi perguntar, onde que nós devemos adorar? Onde é o lugar certo para se adorar? Irmãos, quando nós viemos à igreja, nós viemos para acertar, não é? A gente vem aqui para acertar. A gente vem aqui para aprender o que é certo. Muitas vezes nós nos perdemos nos nossos próprias ideias, nossos padrões, nossos pensamentos, mas a nossa intenção é acertar. E Jesus está dando a dica, está dando a instrução, como acertar, como você acerta. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, como eu vos amei. Essa é a receita. Foi isso que Jesus fez. Ele olhou aquela samaritana, religiosamente se opunha ao que ele queria, como no padrão de vida, se opunha ao que ele queria, tinha 5 maridos, adúltera, mas ele olhou e falou, ela pode receber a salvação. E aí, ele fala assim, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa hora, Jesus abre a janela do céu. Ele fala, olha, nem no monte tal, nem em Jerusalém, mas em toda a terra. Todo aquele que adorar em espírito e em verdade, Jesus vai achar. Jesus vai achar, porque Ele procura. Se você adorar em espírito e em verdade, você vai ser achado de Deus. Eu vou ser achada de Deus. Aqui, Ele abre o mistério do reino dos céus para ela, para uma samaritana. Ele declara a salvação vem dos judeus. Porque é essa que é a verdade.
A salvação vem dos judeus, mas nem aqui nem ali os verdadeiros adoradores que adorarem o Pai em espírito e em verdade vão ser achados. Vão ser achados. Misericórdia, misericórdia, amor, é isso que Jesus espera. Os discípulos, quando chegaram, eles estranharam Jesus conversando com uma mulher samaritana, porque eles vinham desses padrões. Irmãos, que os padrões, que os conceitos não sejam maiores do que o amor de Jesus no seu coração. Que a compaixão seja maior do que tudo. Que esse DNA, deixa Deus escrever esse DNA ágape nos seus ossos. Nos seus ossos. A fidelidade ao ágape, ao amor incondicional, ao amor que não depende de condição, ao amor que não depende do que o outro fez por mim, para mim. Vocês já perceberam que às vezes quando nós vamos conversar com alguém, nós sempre estamos falando de nós mesmos? Quantas vezes você já parou para ouvir o outro, para prestar atenção no outro, para entender o que o outro está sentindo, pensando? Era isso que Jesus estava fazendo. Ele não pensou nele mesmo. Ele não pensou nele mesmo. Ele pensou num povo perdido, cego, que eram os samaritanos. E Jesus tinha uma misericórdia por esse povo, irmãos, que depois ele até escreve, ele conta a parábola do samaritano, do bom samaritano. Ele tinha muita misericórdia por esse povo, porque no fundo, tudo que eles queriam era o Deus dos judeus. Tudo que eles queriam era o Deus verdadeiro, era isso. E Jesus apresenta para eles. Quando nós fomos agora para Borba, a dona do hotel fez um preço muito barato para nós. Sim, cobrou um preço super barato. Irmãos, as outras regiões, né, o Nordeste, o Piauí, a Amazônia, onde a gente já foi, são muito diferentes de São Paulo. É tudo muito simples. Muito simples mesmo. O hotel que a gente ficou, que é um dos principais lá da cidade, é muito simples. Muito simples. Tudo muito simples. E ela nunca tinha recebido a quantidade de pessoas que nós somos. Nós somos em 19 pessoas. A maioria homens. Chegamos lá já trabalhando, então você imagina, né, irmãos? Os irmãos trabalhavam o dia inteiro na obra. Chegava lá um cheiro que era uma beleza. Chegava cheirando gostoso lá. Eu entrava assim, tinha um corredor que era só os quartos que nós estávamos, porque é bem pequenininho o hotel. Quando eu entrava naquele corredor, irmãos, vinha aquele cheiro. O cheiro vinha. Eu falava assim, Jesus, tem misericórdia. Eu brincava com os irmãos, falava, gente, o que é esse corredor nosso? E todo mundo dava risada, né? Porque imagina, cada quarto ficavam 5 pessoas, usando o mesmo banheiro, né? Ela não tinha condição de limpar todos os dias os quartos, porque ela fez um preço muito barato para a gente mesmo. E aí, quando a gente chegou, eu falei assim, irmãos, porque aí ficou desconfortável no começo. Não tinha toalha para todo mundo, aí os irmãos tinham que emprestar toalha um para o outro, e vocês imaginam, né? Os irmãos tudo desse tamanho, assim, pequenininho, desse tamanho, emprestando toalha um para o outro, depois de trabalhar na obra. Era uma beleza. E aí eu falei para o pessoal assim, falei, irmãos, tenham paciência. Quando nós chegamos num lugar assim, para fazer a obra de Deus, fazer missões, a gente nunca sabe o propósito que Deus tem na vida de quem Ele tem. Você nunca sabe o que Deus vai fazer na vida das pessoas que estão ali. Você nunca sabe quando você vai no supermercado se aquela pessoa vai ser uma pessoa fundamental para o reino de Deus ser estabelecido ali. Falei, então, tenham paciência, não criem problemas. Eu vou lá, compro umas toalhas a mais, não tem problema. A gente comprou com a oferta de vocês, irmãos, salvar os irmãos, porque a gente estava com o dinheiro da igreja e daí com a oferta de vocês. Eu corri lá, comprei umas toalhas preta, para não preta, não branca, preta, comprei. E
falei, tenham paciência, não reclamem, não criem, acabou a água, acabava a água, irmãos, acabava a água, lá tem um mundo de água, mas não tem água potável, acabava a água, faltou tal coisa, olha, não teve tal coisa, e ela estava muito estressada, a dona do hotel. Assim, o primeiro dia ela estava tensa, sabe, estressada, e depois eu fui saber da história. E aí eu falei assim, olha, tenham paciência, não vamos criar caso. Façam o que vocês puderem. Limpem os quartos. Eu fui lá, comprei até pano de chão para limpar o quarto. Limpem os quartos. Ela cobrou muito barato da gente. Amém. E os irmãos, uma bênção. Todos cooperaram. Ninguém reclamou, não. Amém, pastor, amém. E aí, acho que no terceiro dia, ela pediu para o André ir olhar um terreno que ela comprou para construir um hotel lá. E nós fomos, irmãos. Ai, Deus é demais. E ela ainda vinha daquele estresse de receber muita gente que ela não estava preparada para aquilo. E aí Deus falou, olha, irmã, o Espírito Santo, irmã, falou o nome dela, né? Falou, olha, o Espírito Santo, a primeira vez que eu estive aqui, falou que eu tinha que entregar uma palavra para você. Mas Deus falou para mim, não é a hora. Mas eu creio que hoje é a hora. Irmãos, ela é durona. Mas eu vi aquela mulher derreter, igual uma gelatina. Derreteu, igual uma manteiga no fogo. Ela já começou a baixar a guarda, já querer chorar, tentando se segurar para não chorar. Ela é sozinha, não tem marido. Toca aquele hotel sozinha, com uma filha adolescente, tem uma filha que já é casada. Guerreira, aquelas mulheres guerreiras, batalhadora, sabe? E gosta de fazer o melhor. Então, como ela não estava conseguindo atender a gente como ela queria, ela estava se sentindo mal. E aí o André falou, olha, Deus falou para mim que aquilo que você acha impossível, Ele pode fazer e vai fazer na sua vida. Aí ela já começou a chorar. Aí foi tremendo. Aí abracei ela, aí a gente falou para ela, aí o André falou, você deve saber o que é. E ela falou, eu sei. Ela falou, eu sei, pastor, eu sei. A minha filha mais velha está com uma suspeita de câncer. Então, eu sei que é isso que Deus pode fazer na minha vida. Irmãos, imagina se a gente cria caso com ela, arruma encrenca, briga por causa da toalha. Talvez fosse impedir, talvez ela nunca chamasse o André para ir ver o terreno, não desse essa oportunidade. Ela foi para o culto, ela está totalmente quebrantada diante de Deus. Ela está totalmente quebrantada. Jesus chegou na casa dela, a cura chegou. Eu creio que a filha dela já está curada. A cura, a salvação chegou naquela casa. É a vida eterna. Imagina se a gente arruma encrenca por causa da toalha, irmãos. Nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados. A gente arruma encrenca por coisa que não tem necessidade. E Jesus olhou e falou, é mulher, é samaritana, todas as regras dizem para eu não falar com ela. Mas é com ela que eu vou falar. E ele abre a janela do céu. Eu vou pedir, será que dá para pôr aquele louvor lá? Lá em cima, não? Você tenta ver lá para mim? Vou pedir para o pastor André ver se consegue pôr um louvor lá para mim, se ele não conseguir. Esqueci. De dentro para fora. Amém. E aí Jesus começa a quebrar um monte de paradigma, um monte de estrutura religiosa. E aí ele fala para ela assim, olha, os verdadeiros adoradores, porque Deus ama a verdade, Deus ama a simplicidade. Irmão, não importa o que você viveu até aqui. Não importa o quanto você se arrastou nesse mundo. Não importa o quanto de coisa errada que você fez. Quando Jesus nos escolhe, quando Jesus nos chama, Ele nos ama, Ele nos perdoa, o perdão dEle nos alcança. Vai, não peques mais. Ele falou, mulher, esse marido não é teu. Se santifica, mulher, se santifica. Toma um novo rumo. E ela virou uma missionária, né? Ela saiu pregando de Jesus para toda a Samaria, porque Jesus tinha misericórdia daquele povo. Nós temos que ter esse olhar de misericórdia.
Mas o que tocou muito a minha vida, quando eu estava lendo essa passagem, é o versículo 21, 21 não, é o 23, acho. Deixa eu ver. 24, a partir do 24. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela acreditava no Messias, eles esperavam, os samaritanos também esperavam o Messias, o Salvador. E aí Jesus olha para ela e diz, eu sou, eu que falo contigo. Quantas vezes Jesus se declara o Messias abertamente nos evangelhos? Até para os seus discípulos ele pergunta, quem dizem que eu sou? Poucas vezes Jesus declara, eu sou o Messias, em voz audível. Eu sou o que falo contigo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Jesus fala, Senhor, Deus, eu te glorifico, porque escondeste dos grandes e revelaste aos seus pequeninos. Ele pegou uma samaritana, adúltera, pecadora e revelou o maior e mais poderoso mistério do reino de Deus. Ele é o Messias, Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mulher, creia, sou eu que falo contigo. E ela saiu espalhando isso para toda a Samaria. Eu achei o Messias, eu achei o Messias. Irmãos, Jesus não está de brincadeira, Ele não veio de brincadeira. Enquanto nós ficamos apegados a coisas, a pequenas coisas religiosas, a tradições, a regras, nós não olhamos o próximo, nós não amamos, nós não levamos misericórdia. Existem princípios a serem seguidos. Essa palavra tem que ser obedecida sobre todas as coisas. Inclusive, nós demonstramos o nosso amor a Deus obedecendo essa palavra. Pecado é pecado, Jesus não negocia. Mas, muitas vezes, nós viemos à igreja por mero compromisso religioso, para cumprir uma tabela. Essa palavra não entra com verdade. Qualquer coisa que dá errado, qualquer coisa que não sai como você gostaria, se não tem a toalha, depois de um dia de trabalho para se secar, né? Ou se não tem o pão de queijo, não sobrou pão de queijo na cantina, outro dia eu falei disso aqui. Ou se algum irmão não cumprimentou, algum pastor não falou do jeito que você esperava, ou se isso, ou se o culto mudou, ou se passou um pouquinho do horário, ou se isso, ou se aquilo, a gente vive infeliz. Irmão, se você tem se sentido infeliz, se tudo que você faz, nada te satisfaz, se a tua vida não te satisfaz, se você não tem prazer em ficar na sua casa, se você não tem prazer em vir à igreja, se você vem por uma obrigação, com preguiça, se você não se sente feliz, parece que nada que você faz satisfaz, sabe? Você fica sempre esperando o que vem depois. Nossa, quando tal coisa, quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Quando eu comprar uma casa, eu vou ser feliz. Quando meu filho crescer mais um pouquinho, eu vou ser feliz. Sabe quando você fica sempre esperando o próximo capítulo para se sentir bem e feliz? Deixa eu te falar uma coisa. Se você se sente assim, você está encrostado de religiosidade. A religiosidade faz isso com a gente vem na igreja, a gente frequenta, a gente cumpre uma tabela, mas a gente não é cheio do Espírito Santo. A gente não entende o Messias, a salvação e a vida eterna. A gente fica preso a padrões religiosos. Mas Deus, o Espírito Santo me mostrou que hoje Ele quer abalar as nossas estruturas e Ele quer se apresentar. Eu sou o Messias.
Eu sou a salvação do mundo. Quando nós temos o Espírito Santo, a Bíblia fala, o fardo de Jesus é leve e é suave. Irmãos, eu acho que eu dei uma missão difícil, porque tem 6 irmãos lá em cima tentando ligar a música. Eu acho assim que eu lancei um desafio. Quando a pastora inventa uma música do nada. Não é, irmãos? A gente sempre está reclamando. Se você vive murmurando, você está encrostado de religiosidade. Se nada nunca está bom. Você nunca está satisfeito. Irmão, quando a gente tem Jesus, Jesus nos basta. O apóstolo Paulo vivia no naufrágio, na surra, na prisão, no frio, na fome, mas ele falava o quê? Nossa leve e momentânea tribulação, leve. O apóstolo Paulo dizia o quê? O fardo de... Ai, meu Deus, fugiu a palavra, não é do fardo de Jesus. Ele vivia assim, irmãos, achando as tribulações leves. Achando as tribulações leves. A tua graça me basta, o apóstolo Paulo falou. A tua graça me basta. Foi isso. Jesus falou, eu sou o Messias, você não tem marido, vai e conte. Ela foi e contou para todos. Jesus falou, os verdadeiros adoradores me adorarão e me acharão. E Deus os achará, porque Deus procura. A tua graça, Senhor, me basta. Eu não preciso de mais nada. Deu certo aí a música? Vamos ver.